Comecei a fazer teatro, justamente porque eu sou muito tímida. O penoso eu estar dentro daquele ambiente, porque só tinha eu enquanto mulher negra, então eu sofri várias atrocidades dentro da escola, atrocidade eu vou falar que é racismo. Ele sempre falou assim, vocês precisam ficar juntos, vocês precisam estar em grupos, em coletivos, para vocês se fortalecerem, para vocês continuarem essa caminhada na arte. Porque é isso, teatro é uma linguagem elitista que ela afasta às vezes as pessoas, e aí a gente sentiu que o sarau as pessoas ficavam mais próximas também. E aí ela falou assim, olha, então olha o que a gente podia fazer. A gente organiza, né, tá ali rolando um funk, a gente para e faz uma peça de teatro. Como diz Emicida, você é o único ou a única representante do seu sonho aqui na Terra. E arriscou de novo a dança, o vento criança, abram as janelas, quero brincar. Olá, eu sou Zé Guilherme e você está aqui comigo em Entre Meios, canal de entrevistas. Toda quarta-feira, 19 horas, um vídeo novo, com uma personalidade nova, um papo leve, delicado, agradável e, por que não, divertido. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, comenta, curte, clica no sininho para receber as notificações com antecedência em primeira mão. Vem com a gente toda quarta-feira, 19 horas. Atriz, integrante e produtora do grupo Rosas Periféricas, produtora cultural e professora na Rede Estadual de Ensino. Eu estou falando da minha convidada de hoje, que está aqui comigo para aquele bate-papo, para aquela prosa agradável, delicada e divertida. Estou falando de Michele Araújo, que é participante e está aqui representando o grupo Rosas Periféricas. Michele, seja muito bem-vinda, a casa é sua, sinta-se em casa. Muito obrigada pelo convite. É um prazer recebê-la aqui, para a gente conversar um pouco sobre o teu trabalho pessoal como atriz, produtora, as coisas que você vem desenvolvendo de trabalho e também para você contar um pouco para a gente do que é o grupo Rosas Periféricas e os trabalhos que o Rosas vem desenvolvendo. Para começar, eu gostaria muito que você me contasse quem é Michele. Bom, eu tenho 36 anos, sou uma mulher negra. A minha mãe é a Carmelita, ela é pernambucana. Eu tenho uma raiz muito forte, por mais que eu sou uma pessoa, eu nasci aqui em São Paulo, a minha raiz muito forte é em Pernambuco, em Belém de São Francisco, porque a maioria das pessoas da minha família está lá, minha avó. Eu vim recentemente de lá, então estou muito afetada. Sou filha do Arnaldo, só que meu pai faleceu quando eu tinha 4 anos, então a presença feminina na minha vida ela foi muito forte. E isso fez me tornar uma pessoa com muita personalidade, uma mulher que luta pelos seus direitos, que olha para os direitos das outras pessoas. E um dos motivos que eu faço teatro é justamente por conta, eu acho que a minha avó fazia teatro lá em Belém de São Francisco, que não era teatro que chamava, era drama. E para minha mãe, eu acho que quando eu olho para ela, por mais que minha mãe fala que ela é tímida, mas ela é uma pessoa muito espontânea. E aí, quando eu vejo a minha mãe falando, gesticulando, para mim ela é uma atriz. Comecei a fazer teatro, justamente porque eu sou muito tímida. E isso fez com que eu melhorasse a minha comunicação com as pessoas e com o mundo. Bacana, mas olha... Não sei se foi muito bem essa pergunta, mas eu respondi isso. Essa mistura de pernambucano com mineiro dá pano para as mangas. Eu conheço bem Pernambuco, porque eu morei lá 8 anos em Recife. Conheço boa parte do interior do estado, algumas cidades. Belém de São Francisco eu não conheço especificamente, mas conheço uma boa parte do interior de Pernambuco. É uma mistura boa danada, hein? É. E aí vem essa coisa da influência das mulheres em torno, dá um empoderamento muito forte, né? Sim. Bom, irmãos, irmãs. Eu tenho 3 irmãos. O Cleiton, o Herbert e o Kelvin. Meu irmão Cleiton é mais velho do que eu, que é da relação que a minha mãe teve com meu pai. E depois ela se relacionou com uma outra pessoa e teve meus outros 2 irmãos. Tá certo. Que são mais novos do que eu. Uma família mista, né? Mulheres e homens. Sim. São 3 irmãos homens. São 3 irmãos Nenhuma homens. mulher. Não, só eu. Só você de mulher. Mas já basta, né? Você de mulher, a sua mãe de mulher, a sua avó de mulher já dá um empoderamento aí Exatamente. bacana, né? E fora as minhas tias. É muita É potencialidade. muita mulher no pedaço, o que é muito bom, né? O poder das mulheres é que vai consertar esse mundo, com certeza. Sim. Quando foi, em que momento você percebe que a tua ligação com a arte
de modo especial com o teatro. Quando foi que ela começou? Em que momento você percebe que essa chama se acendeu? Começou na igreja. Eu estava fazendo catequese, aí eu e minhas amigas de infância, a Rosana, a Bruna e a Ariane, na catequese elas pediram pra a gente fazer encenação das coisas da Bíblia, né? Das histórias da Bíblia. E aí a gente fez uma, eu gostei muito. Aí na escola eu tinha um professor Josué, que era professor de arte. Ele também começou a fazer encenações. Na época eu lembro que ele fez encenação do descobrimento, da invasão do Brasil. Na realidade, na época ainda se falava descobrimento, depois que eu descobri que foi uma invasão. E aí eu me encantei pelo teatro e eu tinha uma outra amiga minha, que é da mesma idade que a gente, que ela já fazia teatro. Ela era bailarina, então ela já estava nesse universo da arte. E aí eu falei para ela que eu tinha gostado muito e ela falou que tinha um curso de teatro, que se eu quisesse me aprofundar, eu poderia ir lá, e comecei a fazer o curso de teatro. E aí nesse meio, assim, foi... Entanto que minha mãe sempre falava, para que você vai atrás de teatro? Você é muito tímida. E eu persisti naquilo que eu queria. Porque como meu pai era enfermeiro, minha mãe queria que eu fosse enfermeira, porque falou que sou muito parecida com meu pai. Entendi. E aí pra mim veio essa arte que ela foi arrebatadora. Então desde o momento que eu comecei a fazer, eu nunca mais parei de trabalhar com arte, com teatro. Aí depois veio a produção na minha vida também, e também trabalhando, dando aula de arte. Você tem uma formação bastante vasta e bastante áreas na área de artística, de uma forma geral. Você tem uma pós-graduação, você tem uma experiência como professora na rede estadual. Conta um pouquinho dessa tua formação, de onde vem, o que é que você construiu de formação profissional. Então, eu comecei a fazer teatro lá no SESI, fui fazer na EMEA também. E quando eu fiz um espetáculo chamado Corpo Fechado, que foi no SESI, né, que era um núcleo que representava cada unidade de SESI que tinha. Esse era do no SESI Santo André, porque a minha mãe também tinha, como eu sempre morei na periferia, então tinha esse receio de eu ir pro centro. E Santo André era mais próximo da onde eu moro. E aí em 2005 eu fiz esse espetáculo chamado Corpo Fechado, e eu decidi que ali de fato era a profissão que eu gostaria de seguir. Então continuei fazendo tal teatro quando eu entrei na faculdade para fazer artes cênicas. Na realidade, eu estava entre fazer jornalismo e artes cênicas, porque eu gosto muito de entrevista, por mais que eu sou tímida, mas eu gosto muito de assistir entrevista. Aí eu falei, enfim, em determinado momento, às vezes a gente sempre quer fazer várias coisas ao mesmo tempo. E ainda faço várias coisas ao mesmo tempo, enquanto profissão, enquanto formação. Aí entrei, fiz artes cênicas, e aí foi isso, né? Você conhecer a história do teatro, você praticar ali, você tá todos os dias desenvolvendo algo que você sonhou. Só que ao mesmo tempo foi muito penoso eu estar dentro daquele ambiente, porque só tinha eu enquanto mulher negra, então eu sofri várias atrocidades dentro da escola, que atrocidade eu vou falar que é racismo, perante a construção de personagem. Então teve professor que falou, você não pode fazer esse personagem porque você é preta, não combina com o tom da sua pele, não combina, vamos fazer Tchekov, mas o pessoal lá de Tchekov, lá na Rússia, o pessoal tem pele clara. Olha, não tem a textura do cabelo não combina com essa personagem. Então passei por esse tipo de situação. E também por morar na periferia, era muito difícil você estar numa faculdade particular, porque até então não existia ProUni quando eu fiz. Quer dizer, eu acho que tinha começado o ano anterior o ProUni, mas eu não tinha acessado o ProUni. E não consegui entrar em universidade pública, por mais que eu tenha estudado, né, muitos anos. Eu estudei, né, toda a minha formação base de educação fundamental e ensino médio foi toda em escola pública, mas não consegui entrar na universidade pública. Aí fiz esse processo da faculdade, mas enquanto isso eu trabalhava em outros grupos, né? Então trabalhei no grupo de arte Pichain, que foi um local onde eu me identificava, foi o primeiro grupo que eu assisti na cidade de São Paulo que tinha uma atriz negra em cena, então isso pra mim foi muito importante eu ver. E o diretor na época, que era o Walner Danziger, ele trabalhava de fato a cultura negra dentro do grupo e dava oportunidade de ter personagens protagonistas. Então trabalhei por um tempo também, até fazer trabalhar com rosas. A escola entrou porque me formei, aí a minha formação dava para ser atriz e para ser professora. Só que eu me formei e falei, eu não quero ser professora, porque eu quero ser atriz, eu quero ser atriz, eu quero ser atriz. Mas eu comecei a trabalhar em outras coisas, de telemarketing, garçonete, de roster, de várias outras coisas, e não estava trabalhando de fato com o que eu me formei, né? Que é essa formação de dar aulas. E aí foi até que então eu resolvi dar aula.
Aí fui e já comecei a trabalhar como categoria O, como falam, porque o estado é dividido em categorias dos professores. E aí eu entrei como categoria O e comecei a trabalhar. Com o tempo eu percebi que era um local que estaria muito ligado à arte, porque eu daria aula de arte, e eu poderia estudar, continuar minha formação continuada estudando, porque para dar aula eu preciso planejar, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso pesquisar. Então foi o trabalho mais próximo que eu tinha com a arte do que as outras coisas. E tô até hoje dando aula e fazendo essa formação. Depois eu fiz uma pós, que é a arte de contar histórias, que era justamente para continuar essa questão da ludicidade, da arte, mas por um outro caminho, que é pensar nos ancestrais, né? De contar histórias, de narrar, porque meu povo conta a história sempre é mais contada pela oralidade do que pela escrita. Então fui fazer essa formação por conta disso. E a produção entrou porque justamente dentro do Rosas Periféricas a gente tem que se produzir. E aí em determinado momento, desde o início eu já fiz muitas questões de produção. E aí eu fui querendo pesquisar mais. Aí eu fui fazer um curso, né, SP Escola de Teatro, e enfim, fui fazendo outros cursos para me aprofundar, para trabalhar nessa área de produção também. Bacana. Agora, já que a timidez já foi um pouco embora, eu vou retomar uma questão que você comentou agora há pouco. É muito interessante quando você fala dessa sua experiência na faculdade, de não poder fazer Chekhov, porque você era preta e os personagens de Chekhov são todos brancos, de olhos verdes, loiros, etc. Falta de criatividade, né? Porque numa faculdade de arte, no lugar onde a gente está rodeado de artistas, essa mentalidade de uma negra não poder fazer um papel de branco é extremamente limitador, porque o personagem em si, ele não tem cor. Pode ser que Chekhov, quando escreveu, por ser russo, está lá pensando numa população branca, loira, de olho claro, mas ele não determinou obrigatoriamente que esse texto tinha que ser interpretado somente por pessoas de cor branca. Então é aí onde acho que a gente às vezes fala da questão do preconceito no mundo em geral, mas muitas vezes a gente tem preconceitos e limitações dentro do próprio mundo artístico, dentro da própria área artística. A gente encontra pessoas ainda com uma mentalidade reducionista, né? Sim. Então, eu quis fazer essa pontuação porque é um assunto que muitas vezes eu tenho conversado com amigos, que é isso. Dentro de determinadas áreas, entre aspas, um tanto quanto se espera uma abertura de pontos de vista, às vezes a gente encontra algumas restrições e alguns comportamentos extremamente restritivos que não combinam. Assim como lhe disseram que a sua pele não combinava com o personagem de Chekhov, não combina um diretor limitar uma atriz por conta da cor da sua pele, né? Feito esse parênteses, eu gostaria de comentar com você duas coisas. A gente vai falar do Rosas Periféricas, mas antes eu queria falar de um outro projeto que você também trabalha como produtora, que é o Favela Radical, né? Isso, eu trabalhei um período, mas eu não trabalho mais. Sim, mas você teve algum envolvimento com o projeto. Sim. O que é esse projeto Favela Radical? Favela Radical é um projeto sociocultural, esportivo. Eu acho que é mais esportivo, porque ele acontece até hoje, né, no Rio de Janeiro, na favela do Turano. Então, eu conheci uma pessoa que eu me relacionei um tempo e ele me contou qual era o sonho, a vontade que ele tinha de transformar a comunidade dele em uma comunidade que o esporte radical fosse a linha de frente. Que as notícias que saem policiais, enfim, as atrocidades que acontecem com pessoas que moram dentro de uma favela no Rio de Janeiro, mudasse esse perfil e entrasse como a primeira favela radical do mundo. E aí ele me contou esse sonho e, por eu já trabalhar com produção, eu falei, então vamos tirar isso do campo das ideias e colocar na prática. E ele se apaixonou pelo surf, então isso era do mote de ter o surf como caminho e fio condutor dentro do Favela Radical. Então a gente escreveu projetos, ideias, levou para vários lugares e conseguimos construir esse primeiro momento, que era levar de vez em quando as crianças e os jovens para praticar esporte radical. Então eles iam para praia, para surfar, vão até hoje, né? Escalada, natação. Então a gente fez uma parceria com uma faculdade que era próxima à comunidade. Então as crianças e os jovens utilizavam a piscina dessa universidade e a universidade cedia
também o professor para dar essa aula. Então é para transformar aquela realidade ali, que não é só tiroteio, que não é só morte, que não é só preconceitos, que não é só a falta de água, mas é que tem um outro caminho, tem novas possibilidades para aqueles jovens e adolescentes dessa comunidade. Bacana, um projeto bem interessante. Passando do Favela Radical, vamos para o projeto Rosas Periféricas, né, para o grupo Rosas Periféricas. E aí eu queria que você contasse um pouco como é que surgiu o grupo e os trabalhos que o grupo vem desenvolvendo. Então, antes da gente entrar o grupo foi fundado por mim, pela Gabriela Cerqueira e pelo Paulo Reis. Então, eu e a Gabi, a gente já se conhecia antes, né, desses cursos de teatro que eu fiz antes, dessas oficinas. E a gente tinha esse diretor, que foi esse espetáculo que eu comentei anteriormente, que foi o divisor de águas na minha vida, para eu decidir que eu realmente quero trabalhar com teatro. Ele sempre falou assim, vocês precisam ficar juntos, vocês precisam estar em grupos, em coletivos, para vocês se fortalecerem, para vocês continuarem essa caminhada na arte, porque a arte ela é seletiva, ela é muito difícil da gente permanecer trabalhando com arte por muitos longos anos aí pela vida. E aí, enfim, eu e Gabi entramos na faculdade e conhecemos o Paulo lá. E aí é isso, né? Vai fazer peça, não deixam a gente fazer o Paulo também é um homem negro. Não pode fazer, não sei o quê. E aí a gente decidiu se juntar, os três, e fazer um espetáculo. Aí a gente escolheu um espetáculo que é chamado Vênus de Aluguel. Vênus de Aluguel. Que é do Valner Dansky, que é esse também diretor, e era justamente um espetáculo que narrava a história de uma atriz negra que ela se formou na melhor escola de arte dramática e ela não conseguia emprego justamente pela cor da pele dela, e aí ela acabou tendo que fazer outros trabalhos e foi para trabalhar numa boate onde ela conheceu outra personagem e aonde tinha essa personagem também que o Paulo fazia. São personagens que estão à margem da sociedade, são personagens que não são vistos, que são invisíveis para a sociedade, né? E a gente achou assim que esse espetáculo conversaria muito bem para aquele momento que nós estávamos vivendo. Mas ok, então se juntamos os três, vamos fazer uma peça. Como fazer, né? Se a gente não tem recurso financeiro, como que vai ser? Então a gente vendeu rifa, trufa, fez cesta de café da manhã. E a gente ainda tinha aquela questão de... Todos, né? Tanto eu, Gabi e Paulo, moramos até hoje, né? Na periferia. E a gente vinha pra cá, pro centro, pra fazer a faculdade. E a gente tinha aquilo, então acho que a arte tá acontecendo aqui de forma central, então vamos lutar pra gente fazer aqui. Então foi isso. Então vendemos essas coisas, juntamos, fizemos isso e montamos o espetáculo, né? Convidamos uma pessoa para fazer a direção, que também era a Andressa Cabral, que também era uma outra garota excluída dentro da faculdade, né? Além de nós três, também tinha a Andressa, que era também que se tornava invisível no meio de todo mundo que estava ali. A gente convidou ela para fazer a direção, aí conseguimos dialogar com o autor também para a gente ter os direitos dessa obra e fomos... E aí o grupo já tinha nome, já chamava grupo? Na realidade ele não começou como Rosas Periféricas, ele começou como Rosas do Vento. Que era essa ideia mesmo da Rosa do Vento, que a gente já tinha essa ideia de querer ocupar as regiões periféricas. A gente já tinha isso para a gente só não estava colocando isso na prática. Então a gente pensou por conta, né, tá no norte, sul, leste e oeste. A gente conseguiu apresentar no Teatro X, que agora infelizmente ele foi extinto, né, porque a gente também tem essa questão que aparece no espaço cultural, mas depois o espaço cultural é extinto porque não tem como, né? Enfim, o Brasil não apoia tanto a cultura como deveria apoiar. E aí a gente conseguiu deixar em temporada. Então a ideia a gente era ficar em temporada 2 meses. E aí a gente acabou ficando muito mais tempo. A gente foi sempre negociando ali com o espaço. E a gente trabalhava nesse período num restaurante. Então a gente fez um acordo ali também com o dono, né, desse restaurante. Então os funcionários iam assistir. E aí cada funcionário que ia, ele pagava para esse funcionário ou essa funcionária ia assistir o espetáculo. E que também era uma história semelhante, né? Porque a personagem também trabalhava num restaurante, então trazia... E eram pessoas que trabalhavam em um restaurante que também moravam na periferia. Então foi aí o nosso primeiro espetáculo. Então a gente montou, se sentiu muito feliz e falamos, e aí, agora?
O que a gente faz? Ainda com esses resquícios dessas questões da faculdade, a gente decidiu montar um clássico do teatro, porque tem, né, eu citei a questão do Tchekhov, mas tantos os outros do teatro europeu, às vezes limitam a gente fazer pela cor da nossa pele. Então a gente decidiu, eu e a Gabi estava fazendo um curso na Escola Livre de Teatro, que era um curso de história do teatro, e a gente conheceu o August Strindberg. E a gente conheceu a peça Mais Forte, então a gente decidiu fazer um mergulho nesse espetáculo da Mais Forte e entender nessa como que é trazer algo europeu, é uma mulher negra que vai estar fazendo, é um embate de duas mulheres, uma que é esposa, outra que é amante, essa figura masculina que sempre está em torno das mulheres. Então a gente trouxe esse recorte também naquele período, falando sobre o machismo, sobre o feminismo também de alguma forma, como que essas relações dessas mulheres a gente pode construir de uma nova forma. E fizemos esse espetáculo, né, para provar também pra gente que a gente poderia fazer qualquer tipo de teatro. Então, se for pra gente fazer, vamos fazer teatro novo, a gente vai conseguir, vamos fazer teatro europeu, tudo a gente pode fazer, independente de quem você é. Entendeu? Porque é isso, a arte ela não pode limitar. Aí depois a gente notou que só que ficar aqui no centro não estava sendo tão... A gente não estava vendo as pessoas iguais a gente, com exceção desse período que foi essas pessoas desse restaurante. Então é muito mais difícil uma pessoa que está lá do outro lado, atravessar a cidade, atravessar a ponte, vir aqui assistir alguma coisa, né? Vem 5 pessoas, uma família, é transporte, alimentação, são várias coisas que tem que a gente pensou referente a isso. Então, a gente decidiu fazer um espetáculo infantil. E esse espetáculo infantil a gente decidiu circular pelos parques da Zona Leste. E aí a gente se sentiu muito feliz, porque a gente viu pessoas iguais a gente viu os nossos vizinhos, os nossos amigos, pessoas que cresceram com a gente, ou pessoas que tava por passagem ali no parque. Então pra gente foi assim, nossa, muito legal isso. E aí também a gente fez o Fêmea, que é uma performance, que eu e Gabi começou a trabalhar no CIM, que era o Centro de Informação Mulher, que é uma ONG feminista, que inclusive agora está sendo despejado do ambiente que tem. É o maior acervo de memória e periódicos e livros e fotografias que conta a história da mulher da América Latina e está sendo despejado agora. Aquilo que eu vivenciava na prática com as mulheres da minha família, quando eu cheguei no CIM, eu fui entender a teoria do que é ser uma mulher na sociedade. Então a gente levou isso para o Rosas e decidimos montar essa performance falando sobre as mulheres. Então foi uma homenagem às mulheres. E aí a gente entendeu que a gente fechou um ciclo, porque fizemos a primeira peça que tinha mulheres como protagonista, a segunda também, e a terceira a gente fechou, e aí fechou com o infantil, que é também pensar esse olhar para a criança, que é o espetáculo chamado Rádio Popular da Criança. Aí depois a gente entrou numa nova fase do grupo, foi quando a gente fez essa circulação e a gente decidiu que iria fazer teatro no lugar onde a gente nasceu, onde a gente vive até hoje. Só voltando um pouquinho, só para esclarecer, o que é CIM? CIM é o Centro de Informação Mulher. Ok. Só para as pessoas que estão nos ouvindo entenderem exatamente o que é, porque a sigla às vezes não remete. Sim. Bom, aí fechado o ciclo. Aí fechamos o ciclo e sempre nesse mesmo esquema, a gente vendendo coisas, rifa, trufa, várias coisas para construir o nosso espetáculo. A gente tentou escrever em editais e, enfim, não estava rolando. Aí o grupo já estava chamando Rosas Periféricas. Isso, já estava chamando. Quando é que houve essa passagem? Em que momento vocês fizeram essa passagem? A gente descobriu que tinha um outro grupo do interior, que é um grupo Circo Teatro, que também tinha um nome. A diferença era só agora eu não vou lembrar com exatidão, mas a diferença é que ou era Rosas do Vento, um era Rosas, o outro era Ventos. Então a gente falou, enfim, isso vai dar duplicidade de nome. Então a gente decidiu mudar o nome. Então, olha, até o rádio, eu lembro que no início ainda, acho que foi em 2000 a gente fundou em 2009 o grupo, acho que agora não vou lembrar, mas eu lembro que foi com o espetáculo que a gente decidiu mudar o nome para Rosas Periféricas. Okay. Aí ficou essa pesquisa, mas ok, vamos querer deixar o Rosas, vamos deixar o Rosa, mas o que a gente quer colocar depois? Aí como todos os integrantes e todas as integrantes é da periferia, a gente decidiu colocar Periféricas. E hoje, atualmente, qual é o objetivo do grupo? O trabalho de vocês
está voltado exclusivamente para a periferia? A gente apresenta em outros locais, mas o nosso foco, objetivo é formação de público nas periferias. Tá. E no momento vocês estão com um espetáculo em cartaz? Nós estamos com o sarau. A gente tem nossos espetáculos de circulação e de repertório, mas nós estamos fazendo um sarau. Na verdade, no momento vocês estão com o sarau, mas o sarau ele tem uma origem num trabalho de pesquisa que vocês fizeram, né? Sim. Conta um pouco como é que foi esse processo. Então, teve o fechamento do ciclo, né? Do nosso primeiro ciclo, aí a gente decidiu ir para um novo caminho, que é de fato fazer teatro na periferia. E tinha que ser em alguns lugares que algum de nós, dos integrantes, moravam. E a gente ia muito pro Parque São Rafael ensaiar na casa da Gabi, porque a casa que a Gabi morava, com a mãe dela e os irmãos, tinha uma parte de baixo, assim, que tinha como se parecia um palco, né? Então a gente sempre ia pra lá pra ensaiar como se fosse um palquinho. E era concreto, tal, alto, e a gente ficava lá. E aí, a Gabi, depois a mãe dela saiu, foi morar numa outra casa, e ela ficou nessa casa. E aí ela cedeu a sala dela pra gente guardar os nossos cenários, que já tinha, né? Já eram 4 espetáculos, e a gente ia pra guardar as nossas coisas e pra gente ter uma base pra gente fazer reunião, fazer ensaios e tal. E aí a gente fez um mergulho dentro do Parque São Rafael, porque a gente falou assim, não adianta a gente chegar aqui, né? Por mais que a gente já frequentasse o bairro, a Gabi é moradora, a gente não pode chegar aqui, teatro, ok, para os moradores, a gente precisa conhecer tudo isso. Então a gente decidiu criar uma trilogia. Foram 3 espetáculos, contando o passado, o presente e o futuro. Então a gente ia para as ruas conversar com os moradores para saber como era o Parque São Rafael, depois como que foi o presente, que já era a fase que a gente já tinha vivenciado, que era infância, adolescência, e o futuro, né? O que aqueles moradores pensavam desse futuro, que era um espetáculo chamado Narrativas Submersas, Lembranças do Quase Agora e Labirinto Selvático. E aí, com esse contato com os moradores, com as moradoras, chegou nesse terceiro espetáculo, a gente conseguiu um edital, que é um edital para a periferia, e a gente poderia ter uma sede, né? Então a gente utilizava a casa da Gabi, mas a gente conseguiu adquirir um espaço. E aí o Parque São Rafael é dividido em 2 partes, tem a parte de cima e a parte de baixo. E essa parte de baixo é a parte que é mais desfavorecida e essa parte de cima é mais favorecida. E aí, enfim, a gente conseguiu achar um salão ali naquela parte mais favorecida, por mais que é uma periferia, às vezes tem essas divisões de classe dentro de um bairro. E a gente começou a fazer sarau. A gente já frequentava individualmente saraus. No boom que teve, assim, né? Tem saraus muito antigos, mas teve um momento que teve um boom na cidade e os periféricos. E a gente começou a fazer esse sarau ali. A gente primeiro começou com os nossos amigos. E aí teve um dia que a gente criou uma playlist, né, fazia o sarau, depois soltava uma música, e a gente soltou o funk. E aí foi o dia que mais lotou o nosso sarau. E a gente falou assim, nossa, que legal, né? É isso, é a identificação que as pessoas tiveram. E aí o sarau chama Sarau da Antiga 28, porque lá as ruas são conhecidas como números, né? Então é Antiga 28. Então por isso que a gente colocou esse sarau. Não estamos mais lá, porque agora a gente está na Antiga 64, se eu não me engano, 64, 63, mas a gente decidiu deixar o nome lá para ficar fixo, né, esse local. Nesse sarau, o que acontecia? Eram manifestações, vocês apresentavam o espetáculo ou as pessoas também participavam? As pessoas participavam também, então vieram várias, né, adolescentes, pessoas mais velhas da comunidade e tal, para participar do sarau. Então a pessoa lia poesia, ela cantava, ela tocava um instrumento. Então a gente convidava pessoas que também são artistas, que são os nossos amigos, para apresentar. Então teve exibição de documentário também, de filme. Então a gente sempre ia trazendo pessoas e as pessoas que estavam ali também participavam. E pra gente foi um ponto fundamental que a gente sentiu, que é a formação de público. Porque é isso, teatro é uma linguagem elitista que ela afasta às vezes as pessoas. E aí a gente sentiu que o sarau as pessoas ficavam mais próximas também. Então a gente entendeu o sarau da Antiga 28 como uma formação de público para a arte, para a poesia, para a literatura, mas também que a gente conseguiria talvez levar essa pessoa para assistir o teatro, porque na nossa cabeça a gente achou o problema do teatro é que as pessoas não vão porque não tem teatro no local, só que a gente entendeu que não era isso. Então o sarau foi assim um caminho que a gente encontrou de formação de público também. Tá, e essa atualmente... sim é a história. Então a gente sempre, ou a gente colocava saraus temáticos, vamos falar sobre as mulheres, vamos falar sobre a consciência negra, enfim, cada mês a gente
pautava algum tema pra gente, os integrantes do grupo. Eu vou pegar poesias que falam sobre essa temática. E também autores, né, que vêm lá, a gente lançou livro também no Sarau também. E atualmente ele continua funcionando, continua acontecendo, tem datas específicas, como é que está rolando no momento? Sim. Atualmente ele acontece no último sábado de todos os meses. A gente começa lá a partir das 7 horas, já começa a fazer uma movimentação, né? Pra colocar... Porque assim, a gente fazia dentro da nossa sede, agora a gente fez na calçada, que a gente sentiu que as pessoas ainda têm uma barreira para entrar dentro da sede. Então a gente fez agora na calçada. Então a gente leva já o som para baixo, já coloca o microfone, já leva os livros lá para fora, já coloca as cadeiras para as pessoas irem já chegando, se habituando, pegando um livro, lendo um livro já. Pra chegar ali, quando começar, né, a gente dá o pontapé inicial com a nossa canção, as pessoas irem lá para participar. Os moradores, os vizinhos, as vizinhas. E tem sido muito gratificante. Interessante, né? Porque essa coisa de trazer os equipamentos para fora, de alguma forma, acho que estimula as pessoas a perderem um pouco a timidez, né? De ir passando e já olhar, e ir ficando e acabar participando. Vocês perceberam isso também dessa forma? Sim, eu acho que desde um carro que passa com uma pessoa que para e fica olhando, né, desde uma criança que tá jogando bola, que também é importante o esporte, mas ela vem e para e fica ali e se interessa e pega o microfone e canta uma música, a gente percebe que é uma transformação, né, pelo menos no cotidiano daquelas pessoas que por ali que passaram, né? E para vocês também acaba trazendo mais público, né? Quer dizer, mais pessoas têm a oportunidade de parar ali, mesmo que seja 10, 15 minutos, mas de ter contato com o que vocês estão fazendo. Sim. Atualmente, qual é a formação do grupo? É eu, o Paulo Reis, a Gabriela Cerqueira, o Rogério Nascimento e a Mônica Soares. Somos em 5. E quem dirige o espetáculo? É uma direção coletiva? Nós trabalhamos com a direção colaborativa. Tá. Tem espetáculos que a gente convida pessoas para fazer, né, a direção, mas a maioria dos nossos espetáculos é colaborativo. Bacana. E atualmente ele continua acontecendo no último sábado do mês, na antiga 63 ou na antiga 28? O nome do sarau é Sarau da Antiga 28, mas agora ele está acontecendo na antiga 64, eu acho. 64 ou 63? São vizinhas as duas. Isso. Então, se as pessoas não que se acharem na 64, elas se acham na 63. Isso, que é chamada agora Rua Redução de Guarambaré, número 39, e é onde tem um autor, né, que a gente fala de literatura, de poetas, e tem um autor que é vivo, que é um autor do bairro, que chama Germano, que ele também leva, a gente quis fazer uma homenagem para ele, então a nossa biblioteca tem o nome dele, do Germano Gonçalves, e ele mora nessa rua da nossa sede. Bastante interessante. O que eu acho bem interessante no projeto é que é um projeto feito por pessoas da periferia, voltado para a periferia. Que a gente sabe perfeitamente que são as regiões periféricas da cidade de São Paulo, são regiões pouco privilegiadas do ponto de vista de acesso a teatro, a cinema, a projetos culturais, artísticos, etc. Então é bastante interessante essa proposta de vocês, de pessoas periféricas oferecendo alternativas para pessoas periféricas, né? Bom, mas além disso que você está me contando, vocês também têm uma carta na manga, né? Uma coisa nova que está rolando aí, um espetáculo que vocês estão fazendo, parece que é uma novidade, né? E que ele tem muita ligação com o sarau. Por quê, né? Quando a gente estava fazendo o sarau, como eu comentei anteriormente, teve um dia que a gente soltou o funk e foi o dia que mais lotou o sarau. E aí, enfim, nas nossas conversas, a Gabi, ela é super sarrista, ela adora fazer piada, brincadeiras, é a pessoa mais engraçada que eu conheço no mundo, é a Gabi. E aí ela falou assim, olha o que a gente podia fazer? A gente organiza, né, tá ali rolando o funk, a gente para e faz uma peça de teatro. E aí as pessoas vão assistir, porque elas estão ali envolvidas. Aí ela falou assim, então a gente podia fazer teatro funk. Aí a gente alimentou essa ideia, é verdade, teatro funk, a gente nunca viu, tal, a gente já tinha visto teatro hip hop, teatro baile, mas teatro funk não. Aí a gente decidiu fazer um espetáculo infantil também, porque os nossos espetáculos, por mais que eles são livres, não é pensado exclusivamente, né, com exceção do anterior, do outro espetáculo infantil, ele não é pensado exclusivamente para as crianças. E as crianças vão muito assistir os espetáculos quando a gente está fazendo. E essas crianças, elas também trazem a mãe, o pai, os irmãos mais velhos.
as irmãs, a madrinha, o tio, a tia, a avó. Então também é um processo com criança de formação de público. Então a gente decidiu fazer um espetáculo pensado para o universo infantil. Então aí eu conheci 2 livros de um autor periférico, que é o Ferrez, que é o Pote Mágico Amanhecer Esmeralda, dentro de um sarau. Não foi dentro do nosso sarau, mas eu fui num outro sarau do Suburbano Convicto. E li assim, tava ali no sarau, li esses 2 livros, me apaixonei, me encantei e apresentei para o grupo. Então a gente decidiu, a partir desses 2 livros, das nossas memórias de infância, construir esse espetáculo que a costura dele é a cultura do funk, que é a cultura do passinho, da rima, do beat, do BPM. Então a gente construiu esse espetáculo e ele é um espetáculo que ele está sendo apresentado aí sempre. E está sendo bem recebido pela criançada. Sim, está sendo bem recebido pela criançada, pelos adultos, pelos idosos também, porque também quebra esse preconceito, que também isso é um dos nossos intuitos. Como o funk é uma cultura periférica, a gente quer quebrar essa criminalização que fazem, né? Então a gente quer descriminalizar e mostrar que é uma cultura também e que ela precisa ser valorizada, que é uma manifestação de pessoas faveladas, de pessoas periféricas, de pessoas pretas. Então as pessoas também acabam tirando esse olhar negativo que tem referente à cultura do funk quando vê o nosso espetáculo, né? E eu imagino que deserotizar também, né? Porque na medida que é um espetáculo livre, voltado também para um público infantil, não tem aquela conotação que as pessoas costumam associar ao funk, da coisa muito erotizada, de corpo, de sensualidade. É um funk mais, digamos assim, um funk mais de raiz. Eu não sei se seria assim, da questão da raiz, né? Porque quando a gente coloca o 150 BPM, ele é bem mais atual, né? Uhum. Eu acredito que todas as músicas, elas têm conotações machistas, conotações sexuais, de todos os gêneros e estilos musicais. Uhum. Se a gente vai pegar uma música mais antiga, só que o funk, ele ficou muito marcado por isso. Porque os meninos e as meninas que cantam funk, abrem todo dia a sua janela da sua casa e vê isso acontecendo nos becos, nas vielas, e acabam narrando e contando isso, sabe? E também por ser assim como o hip hop aconteceu, o rap aconteceu isso, ele foi criminalizado, assim como o samba foi criminalizado, agora é a bola da vez o funk, né? Então a gente tenta mostrar que é uma cultura que tem vários tipos de funk, né? Não tem só o funk proibidão, o funk que vai falar sobre erotização. Tem outros tipos de funk também. Exato. Tem funk consciente, funk melody, funk que vai falar de amor, funk que vai trazer a consciência. Então tem vários estilos do funk também, né? É nesse sentido que eu falo da deserotização. É que assim, a maioria das pessoas, quando se fala em funk, pensa naquele funk mais erotizado, que está aí na mídia, que está aí aparecendo, que por mais que seja criminalizado, é também consumido por grande parcela da população, como a gente vê aí com bastante frequência. Não vou citar nomes, etc., para não parecer um critério de julgamento, mas assim, a gente percebe que eu, pelo menos no meu meio, quando eu ouço falar de funk, as pessoas sempre ligam esse funk àquela manifestação mais erotizada, é erotizada a palavra, mais voltada para essa coisa da sensualidade, enquanto que o funk tem outras vertentes. Inclusive tem um pesquisador bastante interessante, que agora não lembro o nome dele, ele está desenvolvendo um trabalho de doutorado, também não lembro exatamente se na USP ou na Unicamp, que é justamente em defesa do funk. Eu vejo sempre no Instagram, nas mídias, porque ele é muito criticado, inclusive por uma faceta, por um segmento da música, muito criticado por estar defendendo o funk como música, né? E é bem interessante. Eu não lembro o nome dele aqui, mas eventualmente a gente vai colocar aí nos créditos o nome, até para quem tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre o trabalho dele, que é bem interessante, que é justamente uma tentativa ou um jeito de tentar mostrar a descriminalização do funk, mostrar que o funk também é uma manifestação cultural de importância a ser olhada com outro olho que não o olhar da criminalidade, né? Michele, mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre o Grupo Rosas Periféricas, sobre o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, ou até mesmo sobre algum outro assunto que lhe passe pela cabeça aí sobre a vida, sobre o mundo das artes, do teatro? Alguma questão que você queira comentar a mais? Acho que só convidar as pessoas
para ir, para conhecer a nossa sede, o nosso espaço, o trabalho que a gente desenvolve lá. E também fazer um convite para as pessoas irem nas periferias e assistirem outros trabalhos, né? Porque a gente está lá no Parque São Rafael, só que tem tantas outras periferias que tem grupos, que tem coletivos, que tem artistas que estão desenvolvendo um trabalho muito bacana, muito potente, para a gente só não ficar valorizando, né, o que está em um lugar midiático, mas também valorizar o nosso vizinho que tá tocando um violão, que tá tocando ali no bar da esquina, que tá cantando, ou a pessoa que tá desenhando, que tá pintando, às vezes tá ali, né, faz ali um grafite no seu muro e às vezes você valoriza, eu só vou valorizar o artista que tá lá, mas não, também valorizar aqui, né? Santo de casa isso. Também obra milagre, né? Exatamente. Michele, eu quero agradecer a tua presença, a tua disponibilidade, quero parabenizar pelo trabalho do grupo. Infelizmente a gente não tem condição de receber todo mundo aqui ao mesmo tempo, mas foi muito bacana conversar com você, conhecer um pouco mais da história do grupo. Tenho certeza que as pessoas que estão nos assistindo vão ficar curiosas de conhecer um pouco mais sobre o Rosas Periféricas. E a casa está aberta. Em outras oportunidades podemos voltar a conversar, principalmente quando vocês tiverem novos trabalhos, ou novas propostas, ou novos projetos, a gente volta a trocar ideia. E aí eu deixo a sua palavra final aí, uma mensagem que você quiser, além do convite que você já fez, se tiver alguma coisa que você queira mandar de mensagem aí para os nossos ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. Eu sou canceriana, então eu amo sonhos. Então acredite no seu sonho, corra atrás dos seus sonhos, porque, como diz Emicida, você é o único ou a única representante do seu sonho aqui na Terra. É isso aí. Sabe o Emicida. E nós vamos ficando por aqui hoje, lembrando que Entre Meios, toda quarta-feira, às 19 horas, um novo vídeo com uma nova personalidade, com uma personalidade interessante, para aquele papo leve, descontraído e divertido. Aproveito para lembrar, se inscreve no canal, curte, comenta, clica lá no sininho para receber as notificações em primeira mão. Toda quarta, 19 horas, eu tô aqui com vocês. Vem com a gente! Mas enquanto a noite é densa e o dia escuridão, se apega à tua crença, cuida do teu coração, porque o hoje também passa